Estamos começando mais uma entrevista aqui no site O Blumenauense, recebendo hoje uma blumenauense que está na Noruega e veio falar sobre um livro que ela está lançando e sobre o seu trabalho como escritora fora do Brasil. Tudo começou lá em 2006, quando ela foi fazer um estágio na Suécia. E de lá cursou a universidade no norte do país e depois acabou morando na Noruega, onde conheceu seu marido e vive até hoje. Muito obrigado pela sua presença aqui, muito Bárbara. Obrigada. Como é que foi essa história? Inclusive você se formou em roteiro, em cinema, né? Está lançando aqui pela editora Todo Livro, a nossa editora aqui de Blumenau, e ela vai participar de uma feira em Joinville, ao lado de grandes escritores que também irão para lá, mostrando um pouquinho do seu trabalho. E esse livro que ela está lançando, naturalmente, vai ser distribuído para todo o Brasil. Sim. Como é que foi essa história de ir para lá, estudar lá e de repente ficar lá? Então, tudo começou quando eu fiz um intercâmbio do Rotary em 2004, que eu fui para lá e daí depois de um ano eu retornei e decidi que eu gostaria de fazer roteiro para filme e TV série. Uma universidade específica que o Brasil não tinha, somente cinema. E cursei lá 3 anos, universidade bem concorrida, só pegava estudantes a cada 3 anos, 18 lugares somente. Daí depois eu fiz produções de cinema na Suécia, com até grandes nomes que até ganhou Oscar de melhor atriz, Alicia Vikander, há 2 anos atrás. E também o Joel Kinnaman, que é ator do Robocop e do Suicide Squad. Bem interessante trabalhar em grandes produções, assim, onde a gente tem um time de quase 100 pessoas atrás das câmeras. Ali eu também trabalhei como dramaturga e numa produtora de cinema, onde eu selecionava os roteiros e também produzi muitos filmes. E daí decidi então me mudar para Noruega e tá 100% em literatura infantil, pois eu vi que eu estava perdendo um pouco desse brilho, desse gosto da escrita, porque produção de cinema são milhões que a gente fala e o processo ele é muito, muito longo, ele é muito de anos e tu acaba perdendo um pouco desse charme que a literatura te dá em poder sonhar, em poder fazer parte de um novo mundo. E é isso que eu quero proporcionar através dos meus livros infantis e em poder estar fazendo parte da infância deles e poder estar proporcionando na hora que eles leem um sonho gostoso de estar ali e poder apresentar um novo mundo. Então, ali na Noruega eu me foquei, tanto é que esse livro aqui, A Magia da Árvore, ele é muito inspirado, o cenário dele é muito inspirado na Noruega. E o tema principal são também relatos da minha experiência pessoal. Além de ele ter sido muito bem trabalhado, eu tive apoio de psicóloga infantil, que leu o livro e bolou uma ideia junto comigo para ver qual a melhor forma de abordar o tema, abordar as palavras perante as crianças. Uma professora de ensino primário também leu o livro e a gente também sentou, estudou e viu qual que é o melhor vocabulário para estar se usando nesse livro. Então ele foi muito bem trabalhado, com muito carinho, e eu estou muito orgulhosa de estar com ele apresentando agora na Feira do Livro e também estar retornando aqui para Santa Catarina, para as minhas terras, né? Quanto tempo que estava fora? Do Brasil? Bom, eu vim ano passado em decorrência da minha avó, que estava muito doente, então eu tive uma breve visita aqui. Mas se não, o retorno poderia ser mais frequente, mas é difícil porque é longe e eu também tenho meu trabalho, que eu trabalho na prefeitura municipal. Pois é, muito interessante o que ela faz lá. Sim, na prefeitura municipal eu produzo eventos culturais para jovens e também eu faço a integração das crianças e jovens refugiados na sociedade em atividades extracurriculares. Esse é o primeiro livro? Esse é o primeiro livro que eu estou lançando. Eu comecei a escrever, na verdade, aos 10 anos de idade.
e depois comecei a escrever mais para cinema. Mas esse é o primeiro livro lançado em editora. Essa tua realidade, esse teu contato com as crianças, inclusive refugiadas, de alguma forma está refletido nesse trabalho ou nos outros trabalhos? Sim, esse aspecto dos refugiados, nesse livro, ele não está sendo tão abordado, mas eu tenho uma ideia de um futuro livro que eu vou estar realmente abordando essa minha experiência com os refugiados. Mas nesse livro eu também abordo a adaptação cultural, de estar sendo novo em um novo país, em estar se adaptando a uma nova cultura, que é o que acontece com o personagem principal quando ele cai num novo mundo. Então esses traços também estão sendo ressaltados no livro. E como é que é o nome do personagem principal? Como é que, de uma forma bastante rápida, é a trama? Sim, esse personagem aqui é o Léo. O Léo está se preparando para as apresentações de final de ano, como a gente tem aqui também e também na Europa. A classe dele vai se apresentar com uma música, Noite Feliz, e quando ele sobe no palco, ele fica frio. Ele fica assim, ice, né? Ele não consegue subir no palco, não sabe o que vai fazer, fica desesperado, ele tá com medo. E nisso ele tenta fugir um pouco do palco, sair do palco, e ele pisa num boneco de neve. E quando ele vê o boneco de neve, ele tá se mexendo e ele é falante. E o boneco de neve vê a aflição e o medo do Léo e leva ele então junto consigo para o novo mundo. E nesse novo mundo, esse medo dele é trabalhado e o conflito é botado em prova. Então ele ali tem muitas provas para comprovar, para passar, e é uma trama muito aventurosa e muito cheia de descobertas e cheia de gostinho de querer saber mais o que vai acontecer, com muita música também. Então ele é bem assim trabalhado para o final do ano, para estar trabalhando em classe, para estar trabalhando junto com seus próprios filhos. E o que é legal aqui nessa versão aqui da Todo Livro é que a gente tem uma série de abordagem aqui, o que a gente pode fazer com as crianças depois da leitura, tanto os pais quanto os professores, assim, a parte de interpretação de texto e também quais são o novo vocabulário que está sendo introduzido. Isso eu achei fantástico aqui, que a Todo Livro tem essa abordagem para justamente estar trabalhando mais o livro logo depois da leitura. Bacana. Quanto tempo você levou para escrever? Esse livro, A Magia da Árvore, levou cerca de 3 anos. 3 anos. 3 anos. E foi interessante porque eu tive esse meu ilustrador, ele é aqui de Santa Catarina também, o Johnny Günther. E eu falei para ele assim, olha, eu quero que tu tenhas total autonomia e total liberdade de pegar o roteiro e realmente ver o que você vê na sua frente. Porque o roteiro aqui, a linguagem desse livro é bem cinemático. Então, e era isso que eu queria passar. Você lê o livro e você vê um filme de animação na sua frente. Então eu falei que eu gostaria assim muito no estilo mais Pixar. E na hora que ele foi me apresentar... Lembrando aquele estudo da Disney que fez vários desenhos super conhecidos. Rio, por exemplo, entre outros. Os grandes assim, filmes de animação são da Pixar. E realmente são essas as características que eu gostaria. E quando eu apresentava, assim, ele me apresentava as ilustrações, eu via assim... Nossa, eu ficava encantada, porque era realmente aquilo que eu estava vendo na minha frente. E é bom quando tem essa comunicação, né? Entre aquilo que você projeta e às vezes se surpreende com o que recebe, né? E assim, ele é muito assim, todos os detalhes, a forma com que ele expressa as emoções através das ilustrações. Então são cada detalhe que ele pensa, que ele expressa, que tem um significado, que ainda mais realça a história, né? E isso tudo foi feito online, foi muito, muito divertido, assim, esse trabalho de poder estar trocando, só estar fazendo através da... Ainda bem que a gente tem a internet, né? Exatamente. Imagem, som, fala, não importa que lado do mundo você está. Dá para trabalhar assim online, isso é muito bom. Fazer reuniões, que eu também acho muito bacana, né? Exatamente.
Esse livro, ele está sendo lançado agora, já está sendo distribuído no Brasil? Ele começa a ser distribuído a partir de outubro no Brasil, mas eu tenho algumas cópias agora para feira e também para os que estão interessados, podem aproveitar e me contactar para receber uma cópia com dedicatória autografada. Bacana. E novos projetos já estão em vista? Sim, já estão em vista. E também só ressaltando que depois da Feira do Livro eu estarei fazendo visitas às escolas aqui em Blumenau. Então vai ser bem gostoso estar podendo justamente promovendo a literatura infantil para as crianças, que é esse meu objetivo. E dentro desse cronograma de visitas, o que a gente poderia destacar? Agora na quinta-feira eu vou estar fazendo um bate-papo na FURB sobre literatura infantil, sobre a minha trajetória, sobre a língua de herança, porque com esse livro eu fiz um projeto na Europa, onde eu percorri alguns países justamente para manutenção do português como língua de herança. Então eu estava fazendo contações de histórias para crianças bilíngues e crianças que têm o português como língua de herança, porque é muito importante usar a literatura infantil e ainda mais a contação de histórias para a criança manter o português. O que de bom o europeu vê no Brasil? Das coisas ruins a gente sabe bastante, né? Mas principalmente eu digo essa relação entre esse nosso vale europeu, essas heranças, esses valores, etc. E que provavelmente quando você chegou assim, se sentiu de certa forma bastante bem recebida, porque algumas coisas batiam, né? Às vezes você chega num país totalmente diferente, com uma cultura absolutamente diferente, acaba sentindo muito mais. Sim, eu acho assim que vindo aqui do Vale Europeu, por a gente ter essa herança europeia, a gente tem muito a mentalidade europeia, que por isso a gente não sente tanto esse choque cultural como, por exemplo, alguém do Nordeste do Brasil, porque nós somos mais europeus, assim, e nisso o processo de adaptação é muito mais fácil. Mas, claro, assim, o que os europeus veem no Brasil é todo esse povo alegre, receptivo, sempre falante. E eu acho que isso é o mais positivo e o mais gostoso que nós brasileiros temos, essa flexibilidade e essa alegria sempre no olhar e no sorriso. Lá existem muitas pessoas que são brasileiros? Sim, tem até a cidade que eu moro, Kongsberg, só tem quase 40 mil habitantes, é uma cidade pequena, mas tem grandes empresas de gás e petróleo. E tanto é que tem uma empresa que se chama Technip FMC, que tem sede no Rio. Então tem muitos cariocas que trabalham nessa empresa em Kongsberg. E assim, brasileiro é engraçado, mas brasileiro você encontra em tudo quanto é lugar. Pode ser numa cidade minúscula de 6 mil habitantes, brasileiro. E a gente já se identifica meio de longe, né? Sempre vai encontrar. Você vê pelo jeito do olhar, do andar. Você já vê que, opa, ali é brasileiro. Que bacana. E é gostoso, assim, quando você encontra alguém do seu próprio país. Por isso que eu faço esse projeto de língua de herança, porque a língua é uma parte da sua identidade, da sua cultura. Então, quando e a gente não costuma valorizar o português como deveria. Exatamente. E assim, justamente pelo fato do bilinguismo, é um diamante que os pais podem estar repassando para os seus filhos uma língua a mais. E para os filhos, porque eu tenho vários amigos cuja a mãe é brasileira, o pai é norueguês, o filho é nascido na Noruega, então é muito mais comodidade, né? Muito mais fácil então falar só a língua norueguesa, porque os pais entre si falam norueguês, então acaba tudo ficando norueguês. E é um desafio, né? E é um grande desafio, porque a mãe tem que ser ali persistente. Então esse tipo de projeto de estar reunindo as crianças, filhas de brasileiros, ou que sabem um pouco português e tá ali promovendo, porque daí elas se sentem a utilidade de estar usando o português também, de estar encontrando outras pessoas que falam o português e também tá fazendo contato com a cultura. E assim também motiva mais os pais a ali serem persistentes, porque tem que ter essa garra. Mas lá no futuro
os filhos vão agradecer. A minha mãe passou para mim a língua de herança, o alemão. Tanto é que tem várias famílias aqui em Blumenau, né, que passam a língua de herança, o alemão, e tem até o kindergarten, e agora diversas outras escolas também estão tendo o bilinguismo. E a gente tem o erro de não ficar praticando, né? Exato. Eu, por exemplo, sou um caso. Também aprendi o alemão em casa, mas a falta de falar com os amigos, os poucos que ainda têm, que falam alemão, ou mesmo até os parentes, isso acaba contribuindo para a gente perder Exatamente, é porque hábito. você não vê a necessidade de estar usando essa língua. Então, assim, uma dica é para os pais que querem manter, por exemplo, essa língua de herança, no caso, o alemão, que é bem forte aqui em Blumenau, tá buscando a literatura infantil na língua, buscando filmes, buscando músicas e também se reunindo em grupo, que as crianças que falem brinquem entre si, porque através da atividade, através da atividade cultural, a criança vai despertando o interesse, porque ela tem que sentir o porquê que eu estou aprendendo essa língua e como que eu vou usar. Falando em língua, norueguês foi muito complicado? Olha, eu primeiramente aprendi o vocabulário o também é um pouco sueco. diferente, né? Sim, é diferente. Eu aprendi primeiro o sueco, que é totalmente diferente, apesar de ser uma língua germânica, mas o norueguês e o sueco são bem parecidos. Eu diria que seria o português com o espanhol. Exatamente. Então, isso não foi tão difícil, porém, por ser tão parecido, confunde muito. E os noruegueses, eles entendem muito os suecos, o que o lado inverso não acontece, porque a Noruega teve muitos anos a TV sueca, e isso influencia muito. Certo. Então, todos sabem o sueco. Então, quando eu faço certos erros, ou falo, no caso, digo erros, quando eu falo o sueco, que eu misturo, o pessoal não fala pra mim, Bárbara, isso dali é sueco, não é norueguês. Porque eles entendem, então nisso é um pouco assim difícil. Então, até para eu aprender uma nova língua, eu sempre começo nos livros de 0 a 3 anos, daí eu vou de 3 a 5, eu vou de 5 a 7, eu vou evoluindo, daí depois eu entro nos livros de teenagers, daí depois eu vou para a literatura adulta mesmo. Então assim vai indo o vocabulário. E que vai ter versões em outras línguas, né? Exatamente, ele está sendo agora lançado como e-book em outubro em norueguês, russo e alemão. Em alemão também vou estar fazendo a versão português e alemão, e inglês e alemão, assim que a gente tem no mesmo livro o bilíngue, né? Justamente para estar promovendo o bilinguismo aí nas crianças. Legal. E eu estou muito, muito feliz em poder justamente estar lançando meu primeiro livro aqui, De Volta às Minhas Terras, e juntamente também com um ilustrador aqui da região e uma editora aqui da região. E isso é bacana ressaltar, porque de repente ela poderia ter pegado um profissional de lá, né? E acabou, claro, também a Todo Livro é daqui. E é uma editora assim, de muito destaque. Sim. E que faz um trabalho fantástico aqui em todo o país. E a gente vê também que Blumenau ele tem essa grande vocação de escritores, né? É um berço cultural, e além da Bárbara, naturalmente, a gente tem outros grandes talentos. E essa veia do livro infantil é interessante, porque, de certa forma, como você comentou antes, a gente tem uma responsabilidade de participar de um período muito bonito da tua vida que tu leva para sempre. Exatamente. E é isso que eu quero fazer parte da infância dessas crianças, poder estar fornecendo a elas um momento de alegria, um sonho novo para elas. Que quem quiser me ver na Feira do Livro, eu vou estar lá no sábado, dia 8 em Joinville, no palco principal, às 11h30, seguido de sessão de autógrafos. E também dia 10, na segunda-feira, ministrando uma oficina de construção de personagens juntamente com o ilustrador. E logo após vai ter bate-papo novamente no palco principal e sessão de autógrafos. Então eu espero todos vocês lá, aí de Blumenau, prestigiando a Feira do Livro. E tem que aproveitar, né? A cidade não é longe daqui. E para quem gosta de leitura, é uma grande oportunidade, até porque, como a gente falou no início, vão ter outros escritores de destaque nacional participando. Bacana. Bom, Bárbara, muito obrigado Muito obrigada por participar aqui do programa de entrevistas.
parabéns, né, pelo seu trabalho, por trazer essa questão da língua, de resgatar, de preservar o português, né? Sim. Por que não? Que bacana. E também, parabéns pela sua carreira, né? Quer dizer, participando de grandes produções de forma direta ou de forma indireta, levando o nome do Blumenau para fora. E agora, então, lançando aqui o seu primeiro livro, na Feira de Joinville. Pessoal, muito obrigado por vocês nos acompanharem até agora. E a gente volta a qualquer momento com uma entrevista tão bacana quanto essa com a Bárbara. Muito obrigada.